Bora, meu povo, Tiago Menezes aqui, do Zé Cangaço. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo certinho? Eita, quanto tempo, né? A gente tá aqui voltando aos poucos, como a gente prometeu, com um novo formato, né? Gravando aqui em casa, já que a gente não pode viajar ainda, né? Por conta da pandemia. Mas em breve, se Deus quiser, a gente volta a viajar. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, né? Que eu particularmente sou apaixonado, que são essas coisas do Nordeste, né? Essa cultura, que na verdade são as canções que eram cantadas no cangaço. A gente vai entender aqui como é que elas surgiam, por que elas surgiam, e a gente vai trabalhar isso aqui hoje, né? Com um livraço que a gente vai trabalhar, né? Como referência, e claro, a gente vai ampliar aqui a base literária, né? Para a gente entender um pouquinho mais o contexto. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho dessas coisas do Nordeste. Vamos embora. Tiago Menezes, pode ser a Cangaça. Fique ligado. Bom, gente, então, naquele tempo, as notícias, elas não eram tão rápidas como hoje em dia, evidentemente, né? E algumas maneiras que o pessoal tinha para propagar as notícias eram, além dos folhetins, né? Que eram os cordéis, como a gente conhece hoje por cordéis, tinham os ciganos, os andarilhos que andavam também de fazenda em fazenda, levando a notícia, entre outros meios, né, na feira, nas bodegas, era assim que a notícia era propagada. E evidentemente aparece aí vários personagens interessantes que também foram imortalizados dentro da cultura nordestina, que são os cantadores, né, e os repentistas. Inclusive a gente tem muito hoje ainda no Nordeste, que também são assim personagens incríveis dentro da nossa cultura e que assim tem um poder de raciocínio rápido incrível, né? Então os cangaceiros, eles vinham dessa cultura do sertanejo, evidentemente, e eles guardavam também esses costumes. Então a crendice, a religiosidade, os costumes, a maneira de extrair do meio onde eles viviam toda a sua sobrevivência. Então, tudo isso eles traziam da cultura que eles foram criados, né? Eles, acima de tudo, eles nasceram como sertanejos. Então, eles traziam esses costumes, essa cultura para o cangaço. É natural isso, né? Então, esses aboios, essas cantigas, essas modas, esses versinhos que eles cantavam, isso acabava transmitindo a notícia, né? Propagando aquela notícia que eles vinham cantando após uma batalha, por exemplo. Eles vinham fazendo versos sobre o episódio acontecido, sobre um personagem que se destacou, ou um personagem que se destacou de um modo negativo, por exemplo, um oficial que partiu debandada com medo. Então eles também faziam versos com aquilo. Então, enfim, eles faziam daquele acontecimento uma notícia a partir de moda, de versos. E isso acaba que depois, né, essas modinhas aí eram cantadas, outras pessoas ouviam, aquilo se propagava, virava realmente a notícia, e que, ainda bem, hoje a gente tem essa referência histórica, que a partir dela a gente consegue também estudar. Obviamente a gente faz confrontos com documentos, com testemunho oral, mas essas cantigas que ficaram imortalizadas, não por alguém ter escrito, porque o índice de analfabetismo era enorme, mas que acabava sendo cantado e alguém, porventura, que soubesse escrever, que, né, passava aquilo para o papel, e isso servia de testemunha histórica para a gente hoje estudar, né? Então algum fogo marcante, algum combate, algum episódio, a gente sabe muitas vezes a partir dessas modas. Claro que havia ali um enfeite, né? Floreava às vezes naquela cantiga o feito, mas estava lá. A gente já tinha pelo menos um norte, né? E hoje a gente vai trabalhar com um livraço, gente, que esse daqui é O Canto de Acauã, de Maria Luz de Ferraz, que são as memórias do pai dela, Manuel Flor, né? Manuel de Souza Ferraz, nazareno, combatente de Lampião.
E esse livro é incrível, incrível, pelo conteúdo e principalmente, né, pelo conteúdo histórico, obviamente, que são as memórias de Manuel Flor, como eu falei, e principalmente por resgatar várias dessas canções. Então, por muitos autores não ter se atentado a esse detalhe, mas isso carrega aquele DNA nordestino, né, aquela cultura daquela época. E, repito, traz também aquele cunho histórico de um determinado episódio. Então, algumas dessas músicas que eu separei aqui, que estão nesse livro, são algumas que são bem conhecidas. Claro que isso também, se de bem conhecida, vai depender também da região que a pessoa mora. Então, o pessoal que está aqui assistindo o Odisseia, talvez, sei lá, pessoal que não é do Nordeste, sei lá, uma ou outra talvez conheça, a maioria talvez não conheça, mas pelo menos quem é do Nordeste vai se identificar com muitas dessas canções que eu vou, claro que eu não vou cantar, não vou submeter vocês a esse terror, mas eu vou, né, pelo menos falar das canções aqui e evidentemente a gente vai abrir isso daqui para um outro entendimento, né? A gente vai ampliar um pouquinho desse contexto histórico. Então, claro que aqui o enfoque é no cangaço lampiônico, mas tem vários outros personagens aqui, não cantigas de Lampião, evidentemente. Então a gente tem aqui uma cantiga que é bem conhecida, né? Que vou contar um pouquinho só do contexto histórico que está no livro, Canto da Cauã, repito, e a gente vai entender o motivo dessa cantiga aqui. Fatigados pela atribuição da luta prolongada em uma intriga aparentemente insolúvel, Luiz Padre e Sebastião Pereira, né, Senhor Pereira, conhecidíssimo, apesar de muito moços, resolveram, no ano de 1919, abandonar o cangaço. O primeiro a partir foi Luiz Padre, com destino a Goiás. Sebastião Pereira, 2 dias depois, acompanhado por alguns dos seus homens, empreendeu a mesma jornada para Goiás, onde pretendia encontrar-se com Luiz Padre e estabelecer-se. Durante o percurso, os viajantes galgaram a chapada da Serra do Araripe, no Cariri cearense, e de cima dessa elevação, João Dedé, alcunhado por criança, improvisou uma das mais belas páginas do cangaceirismo nordestino. Da serra tem-se o panorama de toda aquela região, com a visão do Pajeú, serpenteando terra adentro como um símbolo do bravio sertão pernambucano. Criança com os olhos mergulhados na amplidão da paisagem familiar e tornado de forte emoção, inspirou-se e cantou bem alto a sua confissão de amor à terra natal. Na carreira pego ema, de chouto pego nambu. Quem me fez andar aqui não é colega, foi senhor e seu Lulu. Senhor é senhor Pereira e Lulu era Luiz Padre, né? Que eram os chefes de cangaço dele, né? Eu estando com meu mano estando mais eu. Penso que o céu é perto, não é colega, e o largo do mundo é meu. Na carreira eu pego ema, de chouto pego nambu. Ainda hoje tenho saudades, não é colega, das águas do Pajeú. Então, é esse episódio aqui. Vale lembrar que nessa tentativa, em 1919, de Senhor Pereira sair do cangaço, na verdade não foi um sucesso, né? Porque ele entrou em confronto com a força de Zeca Rubens, né? Lá no Piauí, e tomou uma carreira e voltou para o Pajeú, né? E Luiz Padre conseguiu sair do cangaço, né? Aqui tem outra cantiga também que é bem conhecida e muitos, pelo menos os nordestinos, vão se identificar, vão reconhecer. A história dela vem um pouquinho antes, olha, veja só. A famosa cantiga Mulher Rendeira já era conhecida no tempo das atividades guerreiras de Senhor Pereira e veteranos conhecedores dos cangaceiros. E os veteranos conhecedores de cangaceiros supõem até que seu autor tenha sido Luiz Cacheado. Lampião e seus homens fizeram parte posteriormente do grupo de Senhor e, como levaram para o seu bando próprio as músicas já cantadas pelos poetas da tropa de Pereira, foi-lhes atribuída equívoca autoria, entre outras cantigas de Mulher Rendeira. Exatamente, inclusive a gente já discutiu isso aqui no Odisseia, que na verdade Mulher Rendeira já era cantada, né, por Senhor Pereira antes de Lampião ser Lampião, né, antes dele entrar realmente para o cangaço.
Exemplificando, o ataque de que Pereira foi vítima na fazenda Ponta do Poço deu motivo para a seguinte improvisação. Essa daqui, como eu falei, é bem conhecida também, pelo menos dos nordestinos. Veja só. Fui à Ponta do Poço desarmar o João Toim. Mataram o meu cacheado, eu quase que levo o fim. A morte do meu cacheado, eu vingo se Deus quiser. Já mandei chamar Coqueiro, Baliza e João Dedé. Bom, Baliza é também bem conhecido, né? Aqui fala até um pouquinho sobre eles. Olha. Os dois últimos cangaceiros mencionados na canção eram, como explanado anteriormente, os célebres irmãos José Dedé, que era o Baliza, e João Dedé, criança. Esses dois aqui estavam no bando já de Senhor Pereira, né? Como esse próprio trecho fala. E uma curiosidade é que eles eram sobrinhos de Antônio Matilde. Antônio Matilde, a gente já falou várias vezes aqui no Odisseia também, foi na verdade o primeiro chefe de bando de Lampião. Aí vem, Tiago, mas não foi Senhor Pereira o primeiro chefe de bando de Lampião? Muitos autores consideram. Mas se você levar em consideração que o bando que Antônio Matilde já tinha e que era acompanhado por seus sobrinhos emprestados, a gente vai contar essa história aqui já já, já era um bando que atuava na região de Alagoas, né? Que depois se faziam algumas atuações com os porcinos, até em 1922 o bando realmente, né, se fragmentar. Antônio Matilde morreu na Paraíba depois, né? Ele foi embora para Paraíba com alguns cabras, e os irmãos Ferreira adentraram efetivamente do bando do Senhor. Isso em 22, né? Em 21, aliás. Então, esse João Dedé, né, que era o Baliza, que era uma fera, ele estava no bando do Senhor Pereira, e quando o Senhor Pereira deixou o cangaço, né, em 22, em 9 de agosto de 22, ele passou a chefia do bando para o jovem Virgulino, né, o jovem Lampião, e que isso desagradou o próprio Baliza, porque além dele ter já muita experiência, acompanhava o Senhor Pereira já desde muito tempo, e era um super conhecido no Pajeú, era uma fera, ele achou que a chefia do bando ia ficar para ele. Então foi uma decepção, e Baliza posteriormente foi assassinado, né? Foi justamente por conta dessa rivalidade que havia entre ele e Lampião, né? Por conta que ele estava realmente chateado e demonstrava isso a todos, essa decepção por não ter adquirido a chefia do bando. Antônio Matilde, na verdade, ele tinha um sobrinho, que era Luiz Marinho, que era casado com Virtuosa Ferreira, que era uma das filhas de José Ferreira, né? Irmã de Virgulino, de Antônio. E uma curiosidade sobre ele é que na época que ele era trabalhador, inclusive, ele tinha se envolvido em questão e estava na região de Nazaré, ele fugiu para lá, né? E aí era muito trabalhador, ele comprou uma propriedade lá no Poço do Negro, na Fazenda Barreiras, né? E ele foi indicado como chefe de quarteirão pelo juiz de Floresta. Então, para você ver, né? O futuro aguardava ele, era o banditismo, mas até então ele era uma pessoa muito querida e vista como um grande trabalhador, né? E depois ele acabou se desentendendo lá com o pessoal, e ele montou o grupo cangaceiro dele, que prestava serviço junto para Horácio Novaes. Também já falou sobre Horácio Novaes aqui, que também era um fazendeiro, mas que tinha um grupo cangaceiro dele. Uma outra coisa interessante sobre Horácio Novaes, repito, a gente já falou sobre ele aqui algumas vezes no Odisseia, ele tinha uma rivalidade com José de Souza, e eles tinham algumas questões. E tem uma curiosidade sobre eles, inclusive que Antônio Matilde estava, quando ele prestava esse serviço com o bando dele para o bando de Horácio Novaes, que teve um fato curiosíssimo, acho super interessante isso, que mostra a honra sertaneja, né? Teve um combate lá perto de Floresta do Navio, entre o grupo de Horácio Novaes e o grupo de José de Souza, que é conhecido como o combate dos 7 dias. Então foram 7 dias de combate, pode acreditar, 7 dias de combate, e eles aguentaram porque era um tempo chuvoso, e inclusive eles bebiam água do que caía da telha, e quem estava do lado de fora do que empoçava no terreno, né? Então José de Souza com o bando dele brigando de dentro de casa, e o bando de Horácio Novaes junto com o bando de Antônio Matilde, né, o pequeno bando dele, brigando de fora. E dentro do bando de Horácio Novaes tinha também um cangaceiro super famoso na época, que era José Rajado, né? Chamavam de José Rajado, uma fera. E num dado momento da briga, no terceiro dia de brigada, ele escutou
em meio ao tiroteio, porque não era ininterrupto os tiros, né? Obviamente, tinha umas pausas, e ele escutou um choro de criança. E aí ele ergueu a mão para todo mundo suspender o fogo e gritou lá para dentro de casa se eles garantiam ele para ordenhar uma cabra para dar de beber a esse menino que estava chorando. E aí José de Souza lá de dentro garantiu e ele foi. Inclusive tem até uma curiosidade que, assim, enquanto o fogo parou para ele dar leite para essa criancinha, tem até um depoimento curioso que fala que esse José de Souza tinha percebido que a roupa dele estava muito rasgada. E ele colocou um paletó na boca do fuzil pela torneira para ele, do lado de fora. É uma coisa muito curiosa isso daí. E que marca realmente assim que o fogo suspendeu para enquanto ele ordenhava uma cabra para dar leite a um menino, todo mundo estava esperando. Uma coisa bem curiosa, né? Tem uma outra canção aqui também que era muito conhecida na época e que é sobre justamente as moças de São Francisco. São Francisco ficava próximo de onde José Ferreira tinha a propriedade deles, lá perto da Serra Vermelha, e era uma próspera vila, que era o Reduto dos Pereira, do Pajeú, que depois tocaram fogo, né, o pessoal dos Carvalho tocaram fogo nesse Reduto dos Pereira, né, que depois gerou muita confusão, que o senhor Pereira acabou matando Antônio da Umburana, enfim. Então vamos ver aqui um pouco desse trecho aqui dessa música, que é muito interessante. As moças de São Francisco não penteiam mais o cabelo, só vivem na janela namorando os cangaceiros. Aí os bandidos, por sua vez, elogiando a atitude das meninas de São Francisco, cantavam: as moças de São Francisco são feias, mas têm ação. Botam queijo de rapadura no bornal do Lampião. Se quiser que eu vá, eu vou. Se quiser que eu fique, eu fico. Mas agora vou namorar as moças de São Francisco. E repito, São Francisco era um reduto dos Pereira, né? Que era uma puxante vila do sertão do Pajeú e que depois foi incendiada, né? Pelo Major João Nunes, que era reduto dos Pereira, aquela confusão com os Pereiros Carvalho, e enfim, mas essa é uma outra discussão que também é muito interessante, essas brigas dos Pereiros Carvalho do Pajeú, né? E que inclusive, né, senhor Pereira acabou matando Antônio da Umburana, né? Também foi uma história incrível, mas que vai ficar para um outro capítulo. Vamos continuar aqui. Pronto, essa outra cantiga aqui que foi feita na época, que foi lá na região de Nazaré, que mostra que quando os Ferreira foram para Nazaré, na verdade os Ferreira já conheciam o pessoal de Nazaré, né? Eles viviam muito ali. Quando eles almocrevavam, eles tinham aqueles contatos, eles já se conheciam, né? Então, quando os Ferreira foram em 1917 morar no Poço do Negro, né? Que fica uns 2 quilômetros mais ou menos da vila, né? Do centro da Vila de Nazaré, né? A relação entre eles era, né, bem cordial, que inclusive João Flor, né? Que é o pai de Odilon, de Euclides, Manuel Flor, que é o pai da autora do livro. Inclusive ele está até aqui na foto. E aí fala sobre João Flor, que ele foi padrinho de fogueira de Virgulino, né? E tem até aqui no São João, né? Padrinho de fogueira, para quem é do Nordeste sabe como é que funciona, né? Você faz esse juramento de padrinho e afilhado e pula a fogueira de São João. Então está decretado que é padrinho e afilhado. E aí tem a musiquinha aqui que foi cantada aí. Juro por São João, São Pedro e São Paulo, e por todos os santos da corte do céu, que Virgulino é meu afilhado. Então, que era João Flor que cantava isso aqui, né? E aí Virgulino respondia: juro por São João, São Pedro e São Paulo, e por todos os santos da corte do céu, que João Flor é meu padrinho. Então, assim, você vê como incrível, né? Que depois, isso aqui foi em 1918, no ano seguinte já começou a briga entre eles, né? E que culminou com, né, Lampião sendo tão perseguido por esses bravos homens de Nazaré, que foram realmente um calo no sapato dos cangaceiros, de uma maneira geral, e especialmente de Virgulino. E aqui, agora, é a música com certeza mais famosa, né, que inclusive aqui todo ouvinte aqui do Odisseia com certeza conhece, e que fala sobre uma parte bem interessante que a gente já falou aqui no vídeo, aqui no Odisseia, que foi quando, depois de toda a briga que houve entre os Ferreira e os Nazarenos, né? E que os meninos não pisavam mais os pés lá em Nazaré, e depois eles voltaram, já fazendo parte do grupo de Senhor Pereira,
e que quando o senhor Pereira passou por Nazaré, os nazarenos foram falar com o senhor Pereira, dizendo que os Ferreira não eram bem-vindos ali, e o senhor Pereira garantiu que não iam fazer nada porque eles estavam lá sob o comando de senhor Pereira, né? E cangaceiro dele não fazia nada que não fosse das ordens dele. E aí os nazarenos permitiram que os Ferreira entrassem na vila novamente depois daquela expulsão, né? Então, vamos lá. Regressando do assalto em Água Branca, Lampião entrou de surpresa em Nazaré. Era a primeira vez que o fazia desde a sua saída para Alagoas em outubro de 1919. Justamente isso que eu estava falando, né? Lembrando que o assalto na Água Branca, inclusive a gente tem vídeo aqui na Odisseia sobre isso, Lampião estava chefiando o bando, mas ele não era chefe do bando ainda. Ele estava com o bando de senhor Pereira. Ainda ele era um cabra de senhor Pereira, mas aquela atuação foi aos comandos dele já. Né? Depois, no mesmo ano, ele assumiu a chefia do bando. Mas, repito, naquele episódio, ele não era o chefe absoluto do bando, não. Ele estava chefiando o bando. Como Luiz Pedro fez várias vezes com o bando principal, né? Luiz Pedro, do Retiro, né? Desde 1924, ele entrou para o bando e acompanhou o Virgulino, né? Até a morte, no Angico. E ele nunca teve subgrupo, né? Ele sempre, inclusive, fazia questão de dizer que era Luiz Pedro, cabra de Lampião. Mas várias incursões, ele chefiou o bando principal, mas, repito, ele não era o chefe do bando, evidentemente. Então, estavam confiantes no acordo de paz que propuseram os nazarenos através de senhor Pereira. Foi isso que eu estava falando, né? Os nazarenos permitiram que os Ferreira entrassem na vila, justamente com a garantia que senhor Pereira tinha dado. De qualquer modo, os moradores do povoado estavam temerosos por se acharem desprovidos de armas e munições caso os bandoleiros quisessem efetuar a vingança. Todos sabiam quanto o Lampião era rancoroso e extremamente vingativo. Então, seguindo aqui na leitura, tenho dúvida se essa modalidade de dança foi criação do grupo de Lampião ou de Sebastião Pereira, porque os principais dançarinos eram Baliza, Vereda, Mão de Grelha e outros veteranos de Sebastião. A dança foi realizada à tarde, sobre uma quixabeira que à época existia no centro do povoado de Nazaré, e a cuja sombra se realizava a feirinha de Nazaré, né? Nazaré, na verdade, que é a junção das fazendas Ema, né? Todas aquelas fazendas ali no entorno, a fazenda Algodões, que culminou na vila, que em 1917, que foi um sonho. A gente já contou também essa história aqui aqui na Odisseia sobre a criação da vila de Nazaré, né? Que, né, cresceu por conta da feirinha que era realizada lá no centro, inclusive debaixo dessa quixabeira, como esse trecho aqui do livro está falando. Né, que era o sonho de Manu, que era o filho do Domingos Soriano, que foi professor de Virgulino, né, dos Ferreira. Ele era o professor. Enfim, a gente tem vídeo aqui sobre isso, não vamos entrar nesse mérito agora. Foi um espetáculo que nos empolgou ver todos aqueles homens, chapéu de couro na cabeça, dançando e cantando. Olê, mulher rendeira, olê, mulher rendar. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Se chorar por mim não fica, só se eu não ver chorar. As pequenas vai no bolso, a maior vai nos bornar. Então essa música aqui é bem conhecida, né? E realmente era a música que eles mais cantavam nas incursões deles. E inclusive, eu até já citei isso daqui, essa música era infinita, porque a partir desse mesmo verso, eles iam criando outras rimas a partir de episódios que tinham acontecido, algum acontecimento. Então eles iam criando ali, improvisando, né, em cima desse verso e dessa melodia, né? Então, repito, essa música era infinita mesmo, porque só o refrão que permanecia e ela sempre ia sendo acrescentada à maneira que os acontecimentos iam acontecendo, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Esse outro acontecimento aqui que marcou essa canção foi quando houve o casamento de Licor Ferreira lá em Nazaré, que era prima dos Ferreira, né, obviamente pelo sobrenome, e que Lampião foi para lá, e que também a gente já comentou aqui no Odisseia, foi uma confusão, e desse episódio aí que houve essa brigada, teve até um fato marcante que Livino chegou gritando lá dentro do bar, que o bar até hoje lá, essa bodega lá em Nazaré, que Lampião estava tomando uma cerveja e Livino chegou gritando, dizendo que a força estava chegando, e Lampião saiu com uma garrafa na boca e outra na mão, brincando, pulando, dançando, e que estava indo em direção à força para brigar, né? Foi nesse casamento de Licor Ferreira que eles ficaram lá homiziados na casa de Chico Eusébio, que ficava na entrada da vila, né, de Nazaré. Enfim, a gente já falou sobre isso aqui também,
Mas essa música que ficou aqui, porque eles foram expulsos de lá dessa brigada, né? Saíram e só voltaram em 26, quando também teve aquela que eles tocaram fogo lá, inclusive lá no Ginipapo, né, que era de Gomes Jurubeba, era o reduto do Jurubeba, e foi terrível essa tentativa de invasão a Nazaré. Então eles saíram também, surgiram versos explicando por que os cangaceiros não lograram o seu interior de dominar Nazaré, o seu intento de dominar Nazaré. E algumas fontes atribuem sua autoria aos próprios cangaceiros. São Francisco já é meu, bom nome eu vou tomar, só não tomo Nazaré porque não posso morar. Esses versos foram devidamente modificados quando cantados pelos nazarenos. Só não tomo Nazaré porque não posso tomar. E de fato, né, os cangaceiros nunca conseguiram de fato invadir Nazaré, né? Nessa invasão de 1920, essa tentativa de invasão em 1926, na verdade eles ficaram nas cercanias de Nazaré, né, tocaram fogo em algumas fazendas, mataram galo a bala, criações, mas eles não entraram realmente na vila. Mas foi realmente um aperreio essa tentativa de invasão. Inclusive nessa empreitada aí, a gente pega até as mulheres pegarem arma nesse episódio, né? A gente vê, por exemplo, Melania, que era filha de Gomes Jurubeba, pegou em arma, né? Guiomar, que era a mulher de Davi Jurubeba, né? Ela também pegou em arma para brigar, porque realmente foi... a gente pode imaginar o que confusão esse pessoal não passou, né? Porque os homens não estavam em Nazaré, alguns homens, né? Então, os chefes de volante, né? Euclides, Odilon. Então, realmente foi terrível, né? Foi um pesadelo, mas os cangaceiros não conseguiram invadir Nazaré e é isso. Então, eles saíram cantando essa música e depois dessa adaptação dos nazarenos, porque realmente eles não podiam tomar Nazaré, né? Não conseguiam. E foi a última vez que Lampião passou em Nazaré, né? Em 26. Essa outra cantiga que foi cantada por Odilon, inclusive, uma curiosidade, né? Euclides Flor e o seu irmão Odilon Flor, apesar de serem umas feras, mas eram homens de uma sensibilidade incrível, porque tem poemas, tem cantigas feitas por eles na época, e que mostra assim, que realmente eles eram feitos de carne e osso, né? Porque umas feras daquela e conseguiam fazer realmente esses versos. E aqui tem uma cantiga que foi feita por Odilon, né, como eu falei, e que marca o episódio do Fogo do Enforcados, né? Que fica em frente a Nazaré, perto da Serra do Pico, e que foi travado. A gente já falou sobre esse fogo, a gente tem vídeo aqui também no Odisseia sobre isso, que os nazarenos deram combate aos cangaceiros e que Odilon pulou dentro da trincheira dos cangaceiros, né? Apartou Lampião, saiu na carreira atrás dele dentro da caatinga, e Lampião na frente, ele atrás, e não conseguiu alcançar da carreira que Lampião deu. E esse fogo de enforcados é bem interessante, porque mostra também que, assim, além da valentia do povo de Nazaré, eles foram criados juntos com os ferreiros, então eles sabiam das fraquezas deles, né? Eles sabiam que também eles eram feitos de carne e osso, né? Esse destemor pelo valente virgulino é porque realmente eles, né, sabiam, eles mediam aquela força, eles sabiam, né, conheciam. Então, vamos ler um trechinho. Repito, a gente tem um vídeo sobre enforcados, não vou entrar em maiores detalhes. Aqui no Odisseia a gente já tem isso daí. Então, vou só passando rapidinho aqui, só para ver a cantiga que Odilon fez quando eles saíram de lá do Enforcados, né? Ouvindo os tiros, vale lembrar também que nesse fogo de Enforcados, meia-noite e um, né? Que era o cangaceiro bagaço, né? Que depois recebeu a alcunha de meia-noite, que era uma fera também, que vem lá desde o bando de Senhor Pereira. E ele também correu nesse fogo enforcado. Os nazarenos, isso no final de 23, novembro de 23, né, foi quando realmente, no ano que as forças volantes de Nazaré, os rapazes de Nazaré entraram realmente para as forças, né, ainda não tinha uma força de Nazaré especificamente comandada por um oficial de Nazaré, eles acompanhavam outros oficiais, né, José Caetano, Higínio José Belarmino, né, que é o Nego Higínio. Então, assim, eles acompanhavam outros oficiais e, posteriormente, foram tendo realmente forças com dirigentes de Nazaré. Mas, repito, aqui foi o ano que eles entraram, né? Então, vamos lá. No dia seguinte, os nazarenos retornaram ao povoado. No caminho, o tiroteio havia inspirado uma canção ao moço Odilon Flor. Odilon cantava quando da vitoriosa entrada da tropa em Nazaré. Meu galo de Campina, que canta mais do que eu, vai dizer a Virgulino que o corneteiro morreu. O corneteiro morreu, Batista se enterrou.
Tubiba foi baleado, meia-noite desertou. Então, assim, essas trovas que eles faziam, esses improvisos, era, repito, era conforme o acontecimento, né? O discorrer, o desenrolar dos acontecimentos. Então, era aqueles repentes que eles faziam contando a história que havia acontecido. Né, realmente isso ficou para a gente que estuda hoje, né? Aqueles fatos contados. Então, claro que, como eu já tinha falado, há aquela floreada, às vezes aquela coisa, mas o fato é contado e aí quando a gente cruza com depoimentos ou eventualmente com documentos, a gente vê que realmente que a história discorreu desta maneira. Vamos lá, vamos continuar que ainda tem outras coisas interessantes aqui. Só lembrando aqui que tem outra cantiga também que foi feita por Odilon, nesse mesmo episódio do Enforcado, é o seguinte, Lampião diz que é valente, é mentira, é corredor, correu no enforcado que a poeira levantou. Então, mostra realmente esse episódio, o que aconteceu, né? Outra fera também dessa época, que era Sabino das Abóboras, né? Sabino Gomes, que, como o nome já diz, né? Era das Abóboras, que ali entre Triunfo e Paraíba, né? Na divisa. E engraçado aqui, eu abro um parêntese, é que até hoje a gente, aqui no Nordeste, né, principalmente no interior, a gente tem essa coisa de você ser identificado pelo lugar que você é ou pelos seus pais. Né? Por exemplo, aqui a gente tem, né, Sabino das Abóboras, aí tem a Luiz Pedro do Retiro, Antônio das Umburanas, que era a Fazenda Umburanas. Né? Então você tinha sempre essa identidade sua marcada pelo lugar que você é ou seu parentesco. Aí você tem aqui, por exemplo, Neném de Luiz Pedro, Antônio de Chiquinho, Neco de Pautilha, né? A gente tem sempre isso. Então no interior também você não é você sozinho, é sempre você de alguém. Até hoje a gente tem essa herança cultural. E Sabino também, ele entrou no bando em 24, mas ele já tinha o bando dele, né? Ele só se agrupou ao bando de Lampião, mas repito, ele tinha o bando dele, né? E que fazia atuações com o bando de Lampião. E aí quando ele entrou no bando em 24, ele tem essa música aqui também é bem famosa. Lá vem Sabino mais Lampião, chapéu quebrado e rifle na mão. Lá vem Sabino mais Lampião, chapéu de couro, fuzil na mão. Então marca também um pouco sobre a história de Sabino, que era uma fera em crueldade e valentia. Inclusive, você pega até aquele depoimento que Lampião deu lá no Palácio das Águias, lá em Juazeiro do Norte, que ele deu a Otacílio Macedo, né, o médico jornalista, né, que ele falava inclusive que se porventura ele fosse morto, quem substituiria ele no bando seria justamente o próprio Sabino. Outra fera também era Clementino Quelé, que Clementino Quelé era um fazendeiro, né, tinha algumas propriedades lá, e se envolveu em questão e para se proteger entrou no bando de Lampião junto com seu irmão. Mas pouco tempo depois, se ainda em 24, ele teve desentendimentos, né, seu irmão com Meia-Noite, e Lampião protegeu Meia-Noite. A gente já falou também sobre isso aqui em programa, então também não vou entrar em detalhes maiores. Mas então, como Lampião tomou partido e ficou protegendo Meia-Noite, que a gente acabou de falar sobre Meia-Noite, né? Ele tinha recebido, antes era o cangaceiro Bagaço, né? Que depois ele recebeu a alcunha de Meia-Noite, por conta de uma brigada também, que ele brigou até de madrugada, era uma fera o homem, por isso que ele recebeu esse nome de Meia-Noite, por ter brigado até de madrugada, mas é outra história. Então Clementino Quelé, né, ele ficou chateado com Lampião e saiu do bando de Lampião, se desapartou e tinha mandado um recado para Meia-Noite não passar pelas propriedades dele. E depois Lampião, só de pirraça, passou sim pela propriedade junto com Meia-Noite, né? E aí entraram em confronto com a polícia lá de Flores, e inclusive até o irmão de Clementino morreu, 2 irmãos morreram nessa brigada. Ele acabou entrando para a polícia paraibana, tal. Só para resumir, e era uma fera Clementino. Inclusive ele tem participação em vários trechos da história do cangaço, na Revolução de 30, as intrigas lá dos coronéis, né, de Zé Pereira lá de Princesa, enfim. A história dele dá 50 programas aqui no Odisseia, só a história dele. Então tem essa passagem também aqui, ô seu Virgulino, me espere e faz o favor, para receber o recado que seu Quelé te mandou. Aí conta tanta pabulagem,
mas no pisar da rebeira, quando vê Clementino, sai danado na carreira. Dessa vez lá nas panelas, correu de perder o tino, apertado pra Tini, por Liveira e Clementino. Então, assim, mostra a valentia de Clementino nas brigadas, que botava realmente os cangaceiros para correr. O homem era uma fera. Repito que dá uns 50 programas aqui só sobre Clementino, né? Na Revolta de Princesa ele participou, né? Aquela perseguição que houve até para o próprio Meia-Noite mesmo, quando ele saiu do bando. Depois ele foi morto, não por Clementino, mas Clementino estava no encalço dele também. Era uma fera, Clementino, era uma fera. Então vamos lá, vamos continuar, já está acabando aqui. Essas são algumas músicas que eu separei, que mostram algumas passagens de alguns grandes nomes da época, que mostram que essas músicas realmente tinham o intuito de marcar o episódio e, né, eles brincarem com aquilo muitas vezes e contar a história, e que, ainda bem, hoje a gente tem esse registro que a gente consegue estudar também um pouco da história do cangaço. E só para fechar, gente, não podia deixar de enaltecer a Força Nazarena aqui, que realmente, assim, falar de cangaço lampiônico, é impossível não mencionar a bravura dos homens de Nazaré. E foi realmente onde tudo começou, né? Lá no próprio Nazaré, né? Já vinha as intrigas lá desde a Serra Vermelha, lá com os Saturnino, com os Nogueira, mas foi realmente Nazaré que a coisa ficou séria, né? Então, assim, as forças nazarenas eram conhecidas no sertão inteiro. Quando dizia assim, ó, os nazarenos estão chegando aí, se segura que o chumbo é grosso, que os homens são umas fera, né? E aí tem várias músicas, tem uma, vou cantar aqui, que eu vou cantar não, né? Que eu vou mencionar aqui, que foi do Fogo da Favela, né? Fogo da Favela, a gente não tem programa específico sobre a favela aqui no Odisseia. A gente já gravou vários vídeos em vários locais lá na região de Floresta, mas essa realmente a gente não fez, né? Mas já mencionei aqui em live, já falei por alto aqui, que foi lá na Fazenda Favela, né? Que era de Emiliano Novaes. Emiliano Novaes, ele era tenente da Guarda Nacional, inclusive, né? Mas os cangaceiros estavam lá, e nesse confronto estava o bando de Sabino junto com o de Lampião, evidentemente, né? Foi em 1926 isso. 26 foi um ano terrível para o sertão, né? Depois que Lampião foi armado pelo Padre Cícero, lá naquela prestação de serviço aos batalhões patrióticos, Lampião, quando voltou para o Pajeú, com rifles de última geração, né, os mosquetões lá, rapaz, tocou o terror. Então, eu considero o auge de Lampião, aquele ano, que foram as maiores brigadas dele, foram naquele ano, né? E essa da favela foi já no finzinho do ano de 26, e estava aí a força de Manuel Neto e a força de José Saturnino, né? Que entraram em confronto com os cangaceiros na fazenda de Emiliano Novaes. E aí é que fala também sobre essa força de Nazaré. Fala a cantiga aqui, ó. A força de Nazaré é valente e tem ação, anoitece e amanhece no rastro de Lampião. E sobre esse fogo da favela, tem essa cantiga também aqui, ó. Lampião estava deitado, acordou com dor de dente. Quando olhou para o caminho, vinham soldados e dor de dente. Quando olhou para o caminho, vinham soldados, um sargento e 2 tenentes. Esse dor de dente, na verdade, não era dor de dente, ele estava se recuperando do tiro que ele tomou no ombro na Fazenda Tigre. Aí a gente tem um programa aqui sobre isso, a gente teve lá, né? E aí realmente nesse fogo da favela, Lampião estava lá, mas não brigou. Ele estava ainda realmente com esse ombro. Nesse tiro ele quase morre. A gente já contou sobre isso aqui no Odisseia. Então vamos continuar. Lampião foi e perguntou: essa força de onde é? Respondeu Luiz José: nós somos de Nazaré. Aí Lampião, eu não tenho o que lhe dar. Tenho bala no meu rifle e a ponta do meu punhar. E a ponta do meu punhar, repete. Se arreia cabroeira, que eles vêm com muita gente. Grita Lampião, vocês me digam. Com quem vocês vêm? Respondeu Luiz José: com os homens de Nazaré. Manuel Neto bateu na porta, Antônio Ferreira pressentiu. Bateu em retirada, 8 soldados feriu. Lampião, vê se arrede, se não quiser virar desgraça. Você hoje está cercado por 180 praça. O rifle de Manuel Neto de bala estava tinindo, estava o dedo amolengando e o fumaceiro subindo. Manuel Neto pegou do rifle beija-flor de Parabela, que é o Parabellum, né? A Luger Parabellum. Lampião brigou na porta, beija-flor numa janela.
repetindo que Lampião não brigou nesse combate, né? Manuel Neto, quando viu 8 soldados no chão, brigou como um herói e avançou como um leão. Lampião diz que é valente, é mentira, é corredor. Lá no fogo da favela, 8 cabras ele deixou. Bom, gente, então é isso. Eu quis trazer um pouquinho desse resgate que está aqui nesse livro de Mariluz Ferraz, O Canto da Cauã, livraço, e que realmente traz um pouco dessa cultura de contar em versos um pouco da história, dos acontecimentos, e que realmente assim são coisas fantásticas e que era uma cultura da época. Eu repito que os repentistas de feira, os cordelistas, né, que na época eram chamados de folhetins, né, os cordéis, contavam um pouco da história e traziam essa cultura de passar as informações em forma de verso. E eu queria trazer um pouco disso para vocês aqui, gente, com algumas canções que eram bem cantadas na época e que eu selecionei aqui. Claro que faltam outras várias que eram também bem conhecidas, mas a gente fez aqui também um resgate além dessa história e a gente ampliou um pouco para conhecer a história de alguns outros personagens que talvez muita gente não conheça e que eram muito importantes para aquele contexto cultural do Pajeú pernambucano, certo? Então, gente, eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima oportunidade e vamos embora. Tiago Menezes, Odisseia Cangaço, fique ligado.